Alguma vez a gente já parou para pensar como é que o nosso corpo sabe quando tem que crescer, quando sentir fome ou até a hora de dormir? A resposta, olha, está num sistema de comunicação interna simplesmente fascinante. Hoje a gente vai decodificar esses mensageiros secretos, os hormônios. São eles, essas moléculas, que orquestram praticamente tudo o que acontece aqui dentro de nós. A própria origem da palavra já entrega o segredo, né? Hormônio, em grego, quer dizer pôr em movimento. E é exatamente isso que um hormônio faz. Ele não empurra uma célula, mas ele dá aquela cutucada, sabe? Ele estimula a célula a acordar e começar uma tarefa nova, seja queimar energia ou construir um tecido. Então, dá para pensar neles como se fossem cartas ou e-mails, viajando o tempo todo pela corrente sanguínea com instruções que são vitais. Cada mensagem química dessas chega no seu destino e, pá, altera o funcionamento da célula, ditando o ritmo do nosso corpo inteiro. Mas tá, como é que esses mensageiros sabem para onde ir e o que fazer? Acontece que eles operam seguindo 4 regras fundamentais. São elas que definem direitinho como um hormônio se comporta no corpo. A primeira regra é o ponto de partida clássico. A grande maioria dos hormônios que a gente conhece, tipo insulina, hormônios da tireoide, todos eles são produzidos e liberados por glândulas que são especialistas nisso e que formam o nosso sistema endócrino. E é aqui que a história começa a ficar bem interessante, porque, claro, tem exceções. Alguns neurônios, por exemplo, liberam substâncias do sangue que agem como hormônios, os chamados neurohormônios. E até o fígado, que não é uma glândula clássica, produz hormônios como o IGF-1, que é crucial para o nosso crescimento. Isso só mostra como o sistema é todo integrado. A segunda regra, por sua vez, descreve a entrega de longa distância. Um hormônio é liberado no sangue e sai viajando pelo corpo todo para encontrar suas células-alvo. E essas células podem estar bem longe de onde ele foi produzido. E, de novo, as exceções são fascinantes. Nem toda mensagem hormonal precisa cruzar o corpo inteiro. Algumas são tipo um bilhetinho para si mesmo, sabe? Agem na própria célula que produziu. Isso é a comunicação autócrina. Outras são como um sussurro para o vizinho, agindo só nas células que estão ali do lado. É um processo que a gente chama de parácrino. Agora, essa aqui é a regra de ouro, aquela que não tem exceção. Um hormônio, sozinho, não faz absolutamente nada se ele não encontrar um receptor específico na célula-alvo. É a única maneira da mensagem ser entregue e, claro, ser compreendida. Isso nos leva para uma analogia clássica, mas que ilustra essa ideia de um jeito brilhante. Pensa assim, cada hormônio é uma chave única projetada para encaixar perfeitamente numa fechadura específica, que é o receptor. Se a chave não for a certa para aquela fechadura, a porta não abre, a mensagem não é recebida. Simples assim. E o ponto crucial aqui é o conceito de alta afinidade. Essa conexão entre a chave e a fechadura é extremamente forte. O que isso significa na prática? Que mesmo com uma quantidade minúscula de hormônios circulando, ele consegue encontrar e se ligar com muita força ao seu receptor. Isso garante que a mensagem seja entregue de forma super eficiente. E por fim, a quarta regra. A mensagem tem prazo de validade. Um hormônio não fica agindo para sempre. Depois de cumprir a sua missão, ele é desativado, é quebrado, geralmente por enzimas lá no fígado. Isso garante que a resposta do corpo seja precisa e controlada, terminando exatamente quando deveria terminar. Ok, então a gente entendeu as regras do jogo. Mas com uma família tão imensa e diversa de mensageiros químicos, como é que a ciência organiza tudo isso? Basicamente, existem 2 maneiras principais de classificar os hormônios. A primeira olha para a composição química deles, ou seja, do que eles são feitos, e a segunda olha para como eles se comportam na água. Pela estrutura química, a gente tem 3 grandes grupos. Os proteicos, que são feitos de cadeias de aminoácidos, como a insulina, os esteroides, que são todos derivados do colesterol, como a testosterona, e os amínicos, que são modificações de um único aminoácido, como a adrenalina. Agora, o legal, essa classificação por solubilidade se conecta diretamente com a estrutura química que a gente acabou de ver. Faz todo sentido, olha só. Todos os hormônios que são proteínas são hidrossolúveis, ou seja, se dissolvem em água. Já os esteroides, por virem do colesterol, são lipossolúveis, se dissolvem em gordura. Aí, os amínicos são o grupo misto. Alguns, como a adrenalina, gostam de água, são hidrossolúveis, enquanto outros, como os da tireoide, são lipossolúveis.
Ufa, foi bastante informação, né? Então, para a gente decodificar de vez esses mensageiros, vamos fazer um resumo com os pontos principais que a gente precisa guardar. Então, resumindo, hormônios são sinais que colocam as células em ação. Eles operam seguindo 4 regras gerais, mas com exceções bem importantes que tornam o sistema mais versátil. A regra da chave e fechadura é absoluta. Sem receptor não tem ação. E por fim, a gente consegue organizá-los tanto pela sua composição química, quanto pela sua capacidade de se dissolver em água ou em gordura. E para terminar, fica aqui uma pergunta no ar. O fato de um hormônio se dissolver em água ou em gordura não é só um detalhe. Isso muda fundamentalmente o jeito como ele entrega a mensagem. Como é que uma chave que se dissolve na água abre uma porta em comparação com uma chave que se dissolve em óleo? Bom, essa é uma outra história. Valeu e até a próxima.